Boa noite, querida igreja, boa noite, terceira igreja, boa noite, meus amados irmãos, boa noite a você que nos ouve, a você que nos assiste, e é uma alegria, mais um dia o Senhor nos concede, mais uma noite, e nós estamos aqui, nós marcamos esse lugar, nós marcamos esse horário para a gente poder louvar e adorar ao Senhor. Eu te convido a cantar conosco aquele cântico que diz: vem, esta é a hora da adoração, porque toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Que você possa fazer isso neste momento com alegria, cante com alegria, adore com alegria ao Senhor. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá.
Olá, meus amados irmãos, que bênção estarmos mais uma vez juntos na presença do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão com o nosso irmão, com o nosso familiar, com as pessoas que dizemos que amamos. E eu tenho a fazer a você uma pergunta. Você está perto ou junto? Você está junto ou está perto? São duas palavras bem parecidas no sentido geral, mas tem uma grande diferença. Muitas vezes pensamos que temos amigos e irmãos que estão perto da nossa necessidade. Mas, de vez em quando, a gente se surpreende com alguns amigos que, quando a coisa vai de mal a pior, eles estão juntos. E existe uma grande diferença entre estar perto e estar junto. Se existe diferença entre estar perto e junto, daquele que vemos, daquele que conhecemos, daquele que sabemos que é nosso amigo, que é nosso irmão, também existe diferença entre estar perto e estar junto das bênçãos e da presença do Senhor. Hoje eu quero pensar com você um texto que está no livro de Amós. Amós, no capítulo 3, no verso 3, é um texto conhecido que ele reflete acerca de algumas coisas importantes sobre a diferença entre estar perto ou estar junto. Amós capítulo 3, no verso 3, diz assim: Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amós foi um pastor de ovelhas que nasceu mais ou menos 745 anos antes de Cristo. E ele profetizou num tempo onde onde o povo de Israel estava em uma prosperidade enorme. As riquezas chegaram de uma maneira muito forte. E devido ao comércio que começou a crescer e o movimento entre as nações, e Israel sempre teve muita capacidade comercial, sempre soube lidar com o comércio de uma maneira muito capaz, com a prosperidade, em vez de gerar algo positivo, dois pecados foram gerados. O primeiro deles, o egoísmo. A geração de Amós foi uma das gerações mais egoístas dentro daqueles que conheciam ao Senhor, que conheciam a história de Abraão, Isaque e Jacó. Todos eles, de todas as gerações, a geração de Amós foi uma das mais egoístas. E não faltava recursos, pelo contrário, sobrava. E o segundo pecado era o pecado da luxúria. A Igreja Católica, muito tempo depois, colocou como um dos 7 capitais, um dos 7 pecados capitais, o pecado da luxúria. Você sabe o que é luxúria? A luxúria é um pecado referente à busca de prazer corporal, prazer de consumo, prazer. Normalmente está ligado à parte sexual, mas não é apenas isso. Ou seja, tudo aquilo que entra numa busca incontrolável de prazer, este então está pecando com relação à luxúria. E a geração de Amós, que não faltava dinheiro, não faltava oportunidade, as coisas estavam humanamente muito bem, estava pecando contra o Senhor, porque o egoísmo e a luxúria fazia parte do seu cotidiano. E aí, Amós faz uma pergunta, e faz uma observação, e faz um conselho, em Amós capítulo 3, dizendo: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Bom, o que eu quero pensar com você, rapidamente, é se você está perto ou junto das bênçãos do Senhor.
se você está perto ou junto da presença do Senhor. A igreja, no século XXI, nessa idade moderna, nessa idade de tanta tecnologia e tantas coisas temos de qualidade, temos observado uma grande dificuldade dos membros de igrejas estarem junto da presença do Senhor. Estão perto, mas não estão juntos. A diferença é simples. Você sabe o que é estar perto de alguém? Estar perto é estar próximo. Estar junto é estar unido. Então, quando alguém está de mãos dadas com outra pessoa, às vezes uma criança, um adulto, essa pessoa está junto a ela, está unida, está em contato. Eu posso estar daqui, você me vendo, aí na sua casa, e você sentir próximo, mesmo estando em diferentes lugares, mesmo estando aqui na igreja e você aí na sua casa, você sentir próximo. Bom, o que eu quero pensar com você é o que nos faz estarmos juntos da presença do Senhor. Já que o povo de Israel já havia tido muita informação, o profeta Amós fala ao povo dizendo, olha, vocês estão pecando contra o Senhor, e ele coloca uma observação muito clara acerca de que dois só podem andar juntos quando eles estão de acordo. E esse é o grande segredo da comunhão com Deus. Porque talvez devido aos louvores, talvez devido à estrutura da igreja, talvez devido à sua história, a sua família criou você na igreja, talvez você foi ensinado a ficar perto. Talvez você sempre esteve perto. Sempre viu o poder de Deus perto. Isso não é bom. Eu não quero que você fique perto. Eu quero que você fique junto. Porque apenas junto podemos ter contato com Deus. Existem alguns comportamentos que nós temos que fazer com relação à possibilidade de estarmos juntos à presença do Senhor e sermos abençoados por isso. O primeiro comportamento a fazer é obedecer. A palavra de Deus fala em muitos textos, e eu não quero destacar um texto apenas para não ser injusto, mas em todos os textos de relacionamento com Deus, desde Gênesis a Apocalipse, a obediência é algo muito sério com Deus. Você que é pai, você que é mãe, sabe que a obediência de um filho agrada ao pai. Muitas vezes, o filho não quer obedecer. Muitas vezes, os filhos não querem obedecer, mas quando eles obedecem, quem fica agradado é o pai e a mãe. Mas o filho, quando ele desobedece, o pai também fica desagradado. Mas o filho pode ficar agradado na desobediência. Então, qual é o segredo? O segredo de estar junto das bênçãos do Senhor é a obediência. E essa obediência, normalmente, não vai agradar tanto assim. Então, se você quer estar junto das bênçãos do Senhor, quer estar junto das maravilhas do Senhor, não apenas perto, mas junto. Quero lembrar a você, por exemplo, o povo do Egito, na época que Israel estava dentro do seu território, o Egito estava perto do poder de Deus. Mas era Israel que estava junto do poder de Deus. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Então hoje eu quero pensar com você alguns pensamentos. E vamos começar logo pela obediência. Você gosta de obedecer? Bom, meu amado, a maioria das pessoas não gosta de obedecer. A maioria das pessoas gosta de ser obedecido. Mas obedecer, não. A maioria das pessoas gosta de mandar. Mas ser mandado, não. É uma característica do século XXI, a geração
que nasceu no século XXI ou no final do século XX, não suportar obedecer, mas quer ser obedecido. Falam palavras de ordem, falam palavras firmes, chamam aqueles que têm um certo pensamento conservador de ditadores e por aí vai. Bom, eu quero pensar com você, querido, que se você não tomar uma atitude com relação à sua vida espiritual, você nunca estará junto dos milagres do Senhor, porque os milagres do Senhor, eles precisam de obediência. E é o primeiro comportamento. Eu te pergunto, você quer obedecer? Você quer obedecer às orientações que Deus concedeu? Agora, obedecer a Deus não é uma loucura. Se você observar nos textos bíblicos, você vai ver que Deus não faz ordens loucas. Deus não tenta o ser humano. Então, por que é tão difícil obedecer? Porque, na verdade, nós não queremos obedecer. Nós somos tentados diariamente e desobedecer é muito mais prazeroso do que obedecer. Pela carne, pela vontade, pelo querer. A desobediência sempre dá uma revelação de liberdade, um jeito de fazer o que quer, de ter prazer. E no caso, a geração de Amós, eles tiveram essa sensação por algum tempo. E Deus os criticou, dizendo, olha, vocês enriqueceram, vocês têm prosperidade, mas vocês enriqueceram não para um bem social, mas para apenas consumir. E consumir o quê? Pecado. Então, de que adianta ter riqueza? De que adianta ter poder? Se esse poder não é abençoador para outras pessoas. Quando neste tempo houve a situação em Israel, eles tiveram o maior nível de egoísmo, um dos maiores níveis de egoísmo e um dos maiores níveis de luxúria daquela época. Tanto é que o próprio profeta Amós fala que os gentios daquela época, ou seja, as pessoas que não tinham conhecimento da palavra, se horrorizavam com os comportamentos que o povo de Israel tinha. Exatamente porque os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, com o passar do tempo, mesmo conhecendo, eles foram se afastando e não estavam mais juntos do Senhor, mas estavam perto. E eu não quero que você fique perto, porque perto você vai sofrer. O segundo pensamento que eu posso destacar, e comportamento para nós estarmos juntos dos milagres do Senhor, nós precisamos obedecer sem questionar. Obedecer sem questionar. No caso, no século XXI, nesse tempo, a coisa mais fácil de observar é o questionamento. E nós queremos obedecer sempre questionando. E questionamos a tudo. E questionamos a todos. E nunca nos satisfazemos com a resposta sem uma devida explicação. Só que isso não vai dar muito certo com Deus. Porque uma coisa é você questionar querendo saber por quê. Outra coisa é você questionar depois que Deus falou que não era para fazer. Então, em Êxodo capítulo 20, por exemplo, lá estão escritos 10 mandamentos, e eu vejo muita gente questionando, por exemplo, esses mandamentos, e não os cumprindo, e modificando a estrutura dos princípios. Então, não interessa muito se você vai questionar ou não, mas eu quero te dizer, querido, que não dê jeitinho em princípios, porque esses princípios não têm jeitinho. Isso é muito sério. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 15, no verso 22, o profeta Samuel fala ao povo dizendo, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E essa obediência não era uma obediência cega, não. Era uma obediência consciente. E mesmo que você não concorde, mesmo que você sinta prazer em algumas circunstâncias que o pecado ele promove, e uma das coisas que o pecado promove é prazer, eu quero te dizer, querido,
porque obedecer é melhor do que sacrificar. O sacrifício no Velho Testamento estava intimamente ligado ao perdão. Estava intimamente ligado à feitura de um pecado antes daquele sacrifício. Então, se você mesmo que fosse fiel, mesmo que fosse uma pessoa fiel ao Senhor, pelo menos uma vez por ano você precisaria sacrificar ao Senhor fazer algum sacrifício ao Senhor, porque mesmo de maneira involuntária você pecava. Você poderia ter pecado. E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram vendo, olha, se eu pecar gravemente e não morrer, eu posso fazer um sacrifício, e aí o Senhor perdoa, semana que vem a gente repete. O povo de Israel começou a fazer isso. Os hebreus começaram a fazer isso. Exatamente porque estavam perto e não junto dos milagres do Senhor. E isso teve um preço muito alto. Então, o que eu quero pensar com você, querido, é que a obediência, ela é o primeiro passo. Mas o segundo passo para estar junto dos milagres do Senhor é uma obediência sem questionamento. Mas aí você vai falar, pastor, mas eu tenho o direito de questionar. Sim, você tem o direito de questionar. Mas o seu questionamento não vai mudar a lei de Deus. O seu questionamento não vai mudar os princípios que Deus concedeu. Porque do mesmo jeito que você questionou, ou está questionando nesse exato momento, a geração passada também questionou. As outras gerações passadas também questionaram. E as do futuro também vão questionar. E só porque o questionamento existe, não quer dizer que Deus vai mudar o princípio. Existem coisas que Deus não negocia, porque são princípios. Porque se ele negociar, ele começa a ser injusto, e ele não pode ser injusto. Ele vai deixar de ser Deus, ele não pode deixar de ser Deus. Então, por isso, é necessário ter muita atenção nos questionamentos que você faz. Talvez você esteja sendo tentado num pecado que está há muito tempo aí dentro do seu coração, e você possa pensar assim, poxa, mas poderia ter um jeitinho. Não, mas Deus é amor. A frase que eu mais escuto hoje em dia é essa. Deus é amor. Deus vai entender a minha necessidade. Não faça com jeitinhos. Não pense que o seu questionamento, que a sua interpretação, ela vai mudar o jeito de Deus pensar, porque Deus deixou princípios. E se Ele falou alguma coisa que você está fazendo e disse não, é não. Se você está fazendo algo que é sim, é sim. Mas se Deus disse não, é não. Então, se você quer saber por que não, vá à palavra. Agora, se mesmo na palavra você não concorda com o que está escrito lá, aí é um problema seu e não de Deus. Cada um vai colher aquilo que plantar. Cada um vai dar conta de si perante o Senhor. Então, a obediência sem questionamento facilita muito a nossa vida. Facilita muito. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. O terceiro pensamento, o terceiro comportamento que a gente pode destacar também com relação a estarmos juntos no milagre do Senhor é obedecermos mesmo sem agradar. A obediência mesmo sem agradar é uma decisão muito forte. A obediência mesmo sem agradar, ela está vinculada a dois segmentos. Primeiramente, agradar a si mesmo. E depois, agradar ao próximo. Essa obediência ao Senhor, ela tem que ser muito bem pensada e muito bem planejada, e é um nível de tentação muito grande. Exatamente porque existem pecados, existem coisas que nos conduzem a um estresse emocional, a uma ansiedade tão grande em querer fazer aquilo que não podemos fazer. Então, a palavra de Deus fala em Gálatas capítulo 5, algumas circunstâncias acerca dessa luta entre a carne e o espírito. E aí vem o texto dizendo, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16 até o verso 21, que diz assim: digo, porém, andai em espírito,
E não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Tudo isso está vinculado a prazer. Aqui ele começa dando uma listinha, começando dizendo, logo de cara no verso 19, dizendo assim, começa adultério, fornicação, impureza, lascívia, e assim vai. Tudo isso está ligado ao prazer. Não quer dizer que o pecado não dê prazer, pelo contrário, dá muito prazer. Mas você deve obedecer ao mandamento do Senhor e obedecer não vai te agradar. Obedecer não vai agradar ao teu próximo, que quer que você cometa o pecado juntamente com ele. Acho interessante esse negócio de amizade, né, com o mundo, é muito complicado, porque às vezes a pessoa sabe que você é crente, mas quer que você cometa o pecado junto com ela. E isso é muito sério. Então, eu peço a você, por favor, que tenha atenção com relação se você está perto ou se está junto do Senhor. Porque se você estiver perto, você não terá forças para resistir às tentações. Só resiste à tentação quem está junto. Só resiste à tentação aquele que está segurando nas mãos do Senhor com os seus mandamentos e se prende nele. Porque se estiver perto apenas, não em contato, não resiste. Então peço a você, que talvez esteja sofrendo uma tentação muito grande, um vínculo de pecado grande, um pecado viciante, de forma violenta, eu quero pedir a você, querido e querida, pare de estar perto e comece a estar junto. Porque você precisa obedecer ao Senhor para ser abençoado por Ele, mesmo que isso não te agrade. Mesmo que faça você perder muito prazer, mesmo que faça você não alimentar a sua carne, não alimentar a sua mente, você precisa obedecer, mesmo sem te agradar. E no caso, a geração de Amós buscava por prazer. Ela buscava por prazer cada dia mais. E buscar por prazer, incontrolavelmente, nós chamamos de luxúria. É um pecado. Vinculado, sim, principalmente a algumas áreas da parte sexual, mas não está limitado apenas a isso. Então, peço a você que obedeça ao Senhor, mesmo que isso não agrade a sua carne, mesmo que não agrade a sua vontade, mesmo que não agrade a sua mente, mesmo que não agrade a pessoa que quer fazer com você, ou que esteja com você, um grupo de pessoas que às vezes são seus amigos, são seus colegas, e às vezes as pessoas propõem certas coisas que são complicadas de sair. Obedeça ao Senhor mesmo desagradado. Fale ao Senhor, Senhor, olha, eu estava doidinho para pecar, mas eu não pequei só por sua causa. É melhor você não fazer só por causa do Senhor do que fazer. Porque se você fizer só por sua causa, você vai cair no mesmo erro que Israel caiu naquela época de Amós. Eles caíram no egoísmo, e o egoísmo é pensar apenas em si. Nem em Deus pensavam, eles pensavam apenas neles. Um outro comportamento que também temos que destacar com relação a estarmos juntos do poder de Deus, a estarmos juntos dos milagres do Senhor, é obedecer mesmo depois de cair. Obedecer mesmo depois de cair. Pastor, eu não resisti a uma tentação. Pastor, eu tentei correr, eu tentei
sair, mas a minha carne falou mais alto. Pastor, eu já tentei de tudo, já se tornou um vício, existem pecados que são viciantes. Eu já tentei de tudo e não deu certo e eu caí. E aí qual é a questão? Você deve obedecer ao Senhor mesmo depois de cair. Por quê? A maioria das pessoas que caem em tentações da carne, da mente, do corpo, uma oportunidade, um jeitinho mais fácil de chegar em algum objetivo, essas pessoas normalmente elas caminham o caminho do pecado de maneira muito intensa. Então vou dar um exemplo. Normalmente quando alguém viciado em entorpecente ou viciado em algum tipo de pecado viciante, né? Alguma coisa séria, às vezes o cara fica 3 meses sem usar. 3 meses. Digamos, dar um exemplo assim de 3 meses. E aí depois de 3 meses ele começa a abrir a guarda, ele começa a ir em lugares que tem o entorpecente, tem a bebida alcoólica, tem aqueles amigos que influenciam. E aí depois de 3 meses ele começa a abrir a guarda, abre a guarda e cai. Normalmente, é numa sexta-feira, é perto do dia de pagamento, é quando ele está com um dinheirinho no bolso, e aí ele cai naquele pecado, naquela droga, naquele entorpecente, e aí ele toma uma decisão. Já que eu caí, eu vou ficar mais uns 2, 3 dias cheirando, bebendo, me drogando, me prostituindo, e na segunda-feira eu vou zerar e não vou voltar mais. É sempre assim. É a última vez. Eu não vou fazer mais. Não, de segunda-feira não passa. Não, pode deixar, segunda-feira não passa. Mas de sexta a domingo o cara apronta todas. Meu amado, você caiu? Ok. Infelizmente, tudo bem, infelizmente, você caiu. Não siga em frente. Recue. Quanto mais cedo você recuar, não é necessário você caminhar o caminho do pecado mais vezes repetidamente. Então, por exemplo, pessoas que eu particularmente já atendi, que estão envolvidas ou que ficaram envolvidas com entorpecente, e às vezes o cara fica 3 meses sem usar nada, e aí ele cai, ele usa. Aquela vontade de 3 meses sem usar nada, em 3 dias ele usa tudo aquilo que não usou em 3 meses. No final de semana, ele é capaz de usar tudo o que não usou em 3 meses. Eu já vi casos de pessoas que estavam sem usar nenhum tipo de entorpecente 1 ano. E em 1 semana, o cara usou tudo aquilo que em 1 ano ele não usou. Por quê? Porque ele caminhou além da milha. Então, ele não resistiu à tentação, ele não resistiu ao problema, e além de não resistir, em vez de ele parar no primeiro momento da queda, não, ele foi caindo. Ele se permite cair várias outras vezes em um espaço de tempo muito pequeno. Então é necessário obedecer mesmo depois de cair. A palavra de Deus tem um exemplo disso. Jesus Cristo estava em frente ao templo e de repente é questionado por uma mulher, por um grupo de homens que flagraram uma mulher em adultério, e essa mulher estava ali para ser julgada, já praticamente condenada por aqueles homens, e Jesus pergunta para eles, quem de vocês não tem o mesmo pecado? E foi saindo um a um, e Jesus Cristo fala uma coisa maravilhosa para aquela mulher adúltera. Ele fala assim, João capítulo 8, no verso 11, vá e não peques mais. Eu acho tão forte essa expressão que Jesus Cristo usa para ela, dizendo assim, vá e não peques mais. Então ele colocou um limite.
dizendo a ela: olha, você caiu, você teve prazer neste pecado, você teve problemas vinculados a este pecado, mas vá e não peques mais, ou seja, não caia de novo nisso. Não faça disso um hábito. Obedeça. Então a mulher adúltera, ela representa muito isso. Vai e não peques mais. Então, se você quer estar junto à presença do Senhor, não perto. Perto qualquer um está, querido. Mas junto mesmo, de mãos dadas com o Senhor, de mãos dadas no comprometimento com o Senhor, é necessário obedecer mesmo depois de cair. Eu lembro da circunstância também de Adão e Eva. Adão e Eva receberam a orientação do Senhor para não comer do fruto. Eles comeram do fruto. Mas depois eles fizeram algo que não era para fazer, pior ainda, que era se esconder de Deus. Eu fico imaginando se eles dois tivessem comido do fruto, visto que as coisas mudaram, que a circunstância mudou, e se eles tivessem confessado ao Senhor, se eles tivessem procurado a Deus, se eles não tivessem se escondido em meio às folhas, ao jardim. E no texto de Gênesis lá tem a primeira pergunta da Bíblia. Deus pergunta para Adão e Eva: aonde estás? Porque eles estavam se escondendo. Então, se você cair, que qualquer um de nós pode cair, não importa se é líder, se é crente de igreja há 40 anos, se é novo convertido, não importa, todos nós podemos cair em qualquer pecado. Não há um justo sequer, todos nós somos iguais. Você caiu? Mas não caia, não vai além. Cair é uma coisa, continuar caindo é outra coisa. Então, se você cair e é crente em Jesus, você não resistiu, não vigiou, não teve atenção e caiu, recue, volte para os braços do Senhor. Obedeça ao Senhor mesmo depois de cair, porque se você se afastar do Senhor, você não vai cair uma vez, você vai cair infinitamente outras vezes. E você vai deixar de ter o contato com o Senhor, você vai estar perto e não junto. E para vencer este pecado, para vencer a sua situação, você precisa estar junto do Senhor, de mãos dadas, apegado aos mandamentos do Senhor, em contato com o Senhor, porque você é fraco, porque todos nós somos. Então, querido, eu quero pensar com você essas ideias, esses comportamentos. E todos eles estão baseados em obediência. Primeiramente, eu destaquei para você que se você quer ficar junto do Senhor, junto dos mandamentos do Senhor, é necessário obedecer. Depois, além de obedecer, é obedecer sem questionar. Não crie questionamentos na obediência. Ah, pastor, mas Deus vai compreender. Não crie questionamentos na obediência do Senhor. Outra coisa é obedecer mesmo sem agradar. Se obedecer não vai te agradar, ótimo. É melhor você ficar com a carne desagradada do que desobedecer e ficar com a carne agradada. Então, se existe um pecado, se existe uma tentação que está pulsando, chamando você dia após dia, se coloque nas mãos do Senhor para que você não caia nisso, porque se você cair, vai ser difícil levantar. E aí, último pensamento, que nós temos que obedecer ao Senhor mesmo depois de cair. Se nós cairmos, se o nosso pecado for mais forte do que a nossa fé, se a nossa convivência com Deus não estiver tão firmada assim, o pecado virá e vai nos pegar. Mesmo que depois você caia, mesmo que você tenha caído, corra para os braços do Senhor, corra para a palavra do Senhor,
Corra para a igreja. Não fuja da igreja. Corra para a igreja. Porque se você vier, vai ser mais fácil você sair disso. O que eu vejo é muita gente pecou e larga. Pecou e continua no pecado. Não, querido. Você tem que buscar ao Senhor ainda mais para que você possa pedir perdão ao Senhor e vencer isso dia após dia. E o Senhor vai acompanhar você nessa vitória. Mas para isso você não pode correr para longe dele. Você tem que estar perto dele. E ele vai curar as suas feridas e vai cuidar de você. Ele cuidou da mulher adúltera. A mulher adúltera estava numa situação tão complexa e iria morrer ali mesmo. Ela ia ser julgada por pessoas que não tinham moral para julgá-la. E Jesus falou para ela, vai e não peques mais. Eu não te condeno, vai e não peques mais. Então se você cair, se você caiu, fique tranquilo, querido. Obedeça ao Senhor mesmo depois de ter caído. Não corra dele, vá para ele e ele vai moldar a sua vida, vai moldar a sua estrutura para que você possa continuar a sua vida em segurança. Meu desejo é que você não fique perto de Deus. Meu desejo é que você fique junto. Perto, temos muitas pessoas que estão perto, mas somente os filhos do Senhor, somente os filhos de Deus, somente os filhos que aceitaram a Jesus como seu Salvador estão juntos do Senhor. Se você ainda está perto, eu quero te dizer uma coisa, querido, você precisa vigiar, porque perto não é o bastante. Você precisa se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Cristo, reconciliar-se com Deus, para deixar de estar perto, para estar junto, de mãos dadas com o Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos a tua bênção, te agradecemos porque o Senhor tem tido paciência conosco e dado-nos graça para vivermos a tua presença e termos cada dia mais a oportunidade de aprendermos da tua palavra e não queremos mais ficar perto de ti, mas queremos ficar juntos da tua presença. Senhor, nós somos tentados diariamente a ficarmos perto. Ficar perto é bem mais fácil, ficar perto é bem mais cômodo, mas ficar perto não é o bastante. Nós precisamos estar juntos de ti. Vem com a tua misericórdia sobre nós, abençoa a nossa vida em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, deixemos de ficar perto e comecemos a estarmos juntos na presença do Senhor. Peço a você duas coisas. Faça contato com as pessoas da igreja. Nós somos igreja. Faça contato com as pessoas da igreja e nos ajude na ação social aqui na igreja para que possamos continuar aí abençoando a nossa cidade nesse tempo de dificuldade. Felicidades, perto, não. Juntos, sim, na presença do Senhor. Felicidade, Deus te abençoe.